Meus queridos irmãos, com muita alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor, prezados rádio ouvintes. Neste momento nós gostaríamos de fazer a leitura de um texto da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. O texto sagrado nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste momento tão propício da pregação do Evangelho de Jesus Cristo através do rádio, nós gostaríamos de trazer uma reflexão baseada nesse texto, na direção de que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que preenche toda a nossa alma. De acordo com os estudos, a ciência diz que a alma humana, na verdade a ciência não fala alma, a ciência fala a mente humana, ela se divide em três aspectos, que é o homem dotado de volição, de razão e de emoção. A psicologia assim define. Nós temos vontades, nós temos razão e nós temos emoção. E eu quero lhe dizer neste momento, nesta ocasião, que o Evangelho de Jesus Cristo tem que trabalhar integralmente a sua mente, a sua vontade, a sua razão e a sua emoção. Evidentemente, algumas pessoas praticam a religião, se tornam religiosas, mas não são salvas na pessoa de Jesus Cristo, porque a decisão de fazer parte de uma religião, de uma igreja, de uma seita, com toda certeza, ela não passou por esses três fundamentos da alma humana. O Evangelho de Cristo abarca os três, não é verdade? Porque nós não podemos, de acordo com a Escritura Sagrada, confessar Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador e encontrar descanso para a nossa alma se nós não tivermos impregnados do Evangelho de Jesus Cristo nesses três fundamentos da nossa alma, ou da nossa mente, ou do nosso coração, como você queira. E eu quero lhe convidar neste momento a comigo refletir um pouco sobre isso. Jesus usa dois verbos que apelam para a volição, ou seja, para a vontade. Que verbos são esses? No versículo 28, ele diz, vinde a mim, tá certo? E no versículo 29, ele diz, tomai. Então, esses dois verbos, vinde e tomai, apelam para a nossa vontade. Não tem como, por exemplo, uma pessoa ser levada a uma igreja, arrastada, se ela não quiser. Só para satisfazer alguém não serve, porque o Senhor quer que você tome a sua decisão. O Senhor quer que você conscientemente abrace o Evangelho de Jesus Cristo, abandone o mundo, renuncie o seu estado pecaminoso. Tudo isso tem que ser muito consciente. Não é a questão de você apenas satisfazer a um parente e entrar numa religião ou deixar de entrar numa religião. Algumas pessoas não querem aceitar o Evangelho, alegando a questão da família, do pai, do marido, da esposa. Mas você é responsável por você diante de Deus. A decisão é sua. Jesus disse, tomai, vinde. Para você ir para algum lugar, você precisa ter vontade de ir. Para você tomar, ou seja, apanhar alguma coisa, pegar alguma coisa, você tem que ter vontade de fazer isso. E Jesus disse, vinde a mim. Então ele está apelando para a sua vontade. Você tem que tomar a decisão de ir após Jesus, tá certo? Há o verbo auxiliar aqui, que é estáis cansados, mas isso aqui é só uma constatação de que todos nós estamos cansados. Então, em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo, não necessariamente nessa ordem, mas, em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo tem que preencher a nossa vontade e, através da nossa vontade, seguirmos a Jesus. Em segundo lugar, ele usa um verbo que apela para o nosso cognitivo, ou seja, para a nossa razão. Está no versículo 29. Aprendei de mim. Quando Jesus manda que as pessoas aprendam dele, ele está dizendo que o Evangelho é para ser compreendido. O Evangelho é para ser entendido. Como é que você vai tomar a decisão de seguir a Jesus se você nem sabe quem é Jesus? Se você não estudou a pessoa de Jesus, a obra de Jesus,
o significado da sua morte na cruz, só porque viu um filme da Paixão de Cristo, ficou emocionado e aceitou Jesus. Não, você tem que entender. Não é à toa que em Lucas 24:45 está escrito que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles entendessem a Escritura Sagrada. Não é à toa que em Mateus 28 e versículo 19 faz parte da grande comissão, é a missão da igreja. Jesus disse: ensinai, ide por todas as nações, ensinando estas coisas. Temos que ensinar. Não é à toa que no capítulo 8 de Atos, versículo 30, quando Filipe se aproxima daquele eunuco da rainha da Etiópia, que ia de Jerusalém para a sua terra, diz a palavra de Deus que Filipe se aproximou daquela carruagem por determinação do Espírito Santo de Deus, e o bom dia de Filipe, a saudação de Filipe foi: você entende o que está lendo? É muito importante que nós entendamos o que estamos lidando com a Escritura. É muito importante que você entenda o Evangelho. E é Jesus quem diz: aprendei de mim. Porque quando você entende quem é Jesus, quando você entende o que significa a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o que ele fez na cruz e por que ele fez isso na cruz, né? Quais são as prerrogativas de Jesus ao morrer na cruz do Calvário, porque Deus permitiu que o inocente sofresse uma pena sem merecer nenhum tipo de sofrimento, tomou uma cruz que não era dele. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Então ele foi alvo, Jesus Cristo, da ira de Deus, da maldição da cruz, sem merecer. Por quê? É preciso entender essas coisas antes de você tomar a sua decisão de seguir após Jesus. Quando nós não entendemos direito, nós saímos por aí: mas Paulo aceitou o evangelho por causa de uma revelação. Mas ele não saiu pregando logo não. Diz a palavra de Deus que ele foi para Damasco, ali ele foi evangelizado, oraram por ele e ele ficou muito tempo. E no capítulo 13 do livro de Atos é que nós vamos encontrar Paulo, agora já muitos anos depois, mais de uma década, sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus para a obra missionária. Por quê? Para que ele não pregasse um evangelho capenga, um evangelho que apelasse só para a vontade, ou um evangelho que apelasse só para a emoção. O evangelho tem que apelar também para o nosso cognitivo, para a nossa compreensão das Escrituras. A causa de muita gente estar na igreja sem saber por que está, não tem convicção de salvação, não tem o novo nascimento, é porque não entendeu o evangelho. Tem dois episódios no livro de Atos dos Apóstolos que nos ensinam isso. No capítulo 8, né, logo ali no comecinho do capítulo 8, lá pelo versículo 15, diz a palavra de Deus que após a igreja em Samaria crescer muito, Filipe evangelizava, mas Filipe era aquele evangelista que enfiou o dedo na tomada 220, ele não tinha tempo para nada, era pregando, anunciando, orando pelos enfermos e tal, ele não tinha tempo para ensinar. Por causa disso, criou crentes, veja só o disparate, sem o Espírito Santo. E no versículo 15 diz que os apóstolos Pedro e João foram para Samaria e perceberam que aqueles irmãos estavam sendo batizados em nome de Jesus, mas sem saber o que estava acontecendo. E a Bíblia diz literalmente: e eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Esse é o problema de quando você vai evangelizar, pregar o evangelho, sem explicar e sem entender o porquê que você está pregando. E Pedro e Paulo oraram pelas pessoas, ensinaram as pessoas e elas foram batizadas com o Espírito Santo. Depois nós vamos encontrar no capítulo 19 do livro de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, encontra aproximadamente 12 irmãos, 12 homens, que eram crentes, mas tinham sido batizados só com o batismo de João, porque Apolo, um grande evangelista, mas não tinha tido tempo ainda de entender a palavra, de compreender a palavra. E sabe o que aconteceu? Ele evangelizou, mas não não deu toda a explicação. E aí Paulo encontra crentes que não têm o Espírito Santo. Ora, se o nosso novo nascimento é causado pela presença do Espírito Santo em nós, então é muito importante aprender. E o terceiro verbo que Jesus usa aqui, está no versículo 29, mas eu faço a divisão desse versículo um pouco diferente. Eu acredito que a divisão correta é versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E versículo 29, até humilde de coração. Porque a partir do verbo encontrareis,
Aí o Senhor está apelando para a nossa emoção. Quando você compreende o Evangelho e toma a decisão de aceitar o Evangelho e viver de acordo com o Evangelho, a consequência disso é que você vai encontrar paz no seu espírito. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este momento emocional que você passa, esse equilíbrio emocional, essa paz não é a ausência de guerra, essa paz é um estado de espírito acalentado pela presença do Espírito Santo. E Jesus diz assim: se você aprender de mim e tomar sobre você o meu jugo e vir após mim, você vai encontrar. Né? Eu estou muito à vontade para fazer essa divisão, porque você sabe que o texto sagrado, o conteúdo sagrado é inspirado, mas a divisão de versículos e capítulos não, a gente pode ficar à vontade aqui, porque ela não é sagrada, tá certo? A Bíblia foi dividida em capítulos no ano de 1227, pelo arcebispo da Cantuária, o senhor Stephen Langton, que dividiu a Bíblia nos atuais 1189 capítulos, mas a Bíblia já era a palavra de Deus então. E depois, Robert Estienne, também conhecido como Stephanus, né, no ano de 1551, dividiu a Bíblia nos seus atuais 31.102 versículos. Então, isso é para compreender, para ajudar a nossa compreensão, para ajudar, facilitar a nossa leitura, mas isso não é sagrado. Sagrada é a Escritura e o conteúdo da Escritura. Então, voltando para terminar, o que Jesus nos ensinou. Primeiro versículo, 28. Vinde a mim, tome a decisão. Os que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E tome sobre vós o meu jugo. Toma a decisão de tomar o jugo de Jesus. Em segundo lugar, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em terceiro lugar, eu colocaria como terceiro versículo, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir essa palavra até o seu coração, até os recônditos da tua alma, e que você possa compreender a palavra de Deus e tomar a decisão sábia, certa, segura, viver o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Que Deus nos abençoe. Amém.